Gênesis 39, capítulo 20. E o Senhor de José o tomou e o colocou na prisão, em um lugar onde estavam os presos, prisioneiros do rei. E ele esteve ali na prisão. Mas o Senhor estava com José e lhe mostrou misericórdia, e lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. E o guarda da prisão confiou à mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão, e tudo o que eles faziam ali era ele que fazia. Essa palavra, ela traz para mim uma reflexão, e eu gosto muito da história de José, eu gosto muito desse personagem bíblico, que ele traz uma realidade que eu já vivi e ainda vivo. Essa palavra fala na passagem que José já tinha sido vendido como escravo, quando José já estava na casa de Potifar, que era um oficial da guarda do exército do rei. E fala sobre o momento em que José ele foi tentado pela esposa de Potifar a se deitar com ela, ele se recusou em respeitar ele, e mesmo assim ele foi preso. É uma passagem intrigante que algumas pessoas talvez podem pensar, nossa, mas o cara ele foi fazer o bem, ele foi fazer o certo, e ainda assim ele foi preso por causa disso. A gente tem a mania de achar que como cristãos a gente vai sair bem em todos os momentos, em todas as situações a gente vai sair por cima. Só que tem momentos que a gente precisa ser preparado, a gente precisa ser tratado. E Deus ele não te coloca em um ambiente de paz para ser tratado. Ele não quer te preparar em um ambiente onde tudo vai bem, onde tudo está perfeito. Porque nesse momento José, provavelmente ele estava em um ambiente tranquilo. Ele mandava em tudo, ele cuidava de tudo que tinha na casa, ele tinha poder sobre tudo que tinha lá. A única coisa que ele não podia fazer é tocar na mulher de Potifar. Então, assim, ele estava num momento de uma zona de conforto na vida dele, e era um momento que ele talvez estava acomodado. E tem uma coisa que é muito interessante, que Deus ele nunca te prepara, ele nunca te leva para um próximo nível quando você está acomodado. Se você está acomodado, ele vai dar um jeito de te tirar dessa acomodação, colocar você em um ambiente de confronto para que você aprenda mais, para que você tenha um crescimento maior. E José, ele não foi uma pessoa injustiçada, ele foi uma pessoa direcionada a um ambiente necessário. As pessoas olham talvez superficialmente e acham que ele foi injustiçado naquele momento e que depois Deus ia honrar ele. Mas não, a todo momento era um plano de Deus que José estivesse na prisão. E você que está me assistindo, talvez você deve pensar que por você estar em um ambiente de confronto, um ambiente de caos, talvez você está passando por uma situação que você não está achando uma saída, você acha que essa prisão ela é realmente para te aprisionar. Mas a prisão que Jesus colocou, que Deus colocou em José, não foi para aprisionar, foi para treinar. E talvez você está passando por um ambiente de prisão e você acha que isso é para te condenar, mas eu estou aqui para poder te falar que esse ambiente ele é para te preparar. É um ambiente que vai preparar o seu caráter, é um ambiente que vai preparar a sua mentalidade para que você viva o próximo nível. José ele só poderia viver o próximo nível da vida dele, que seria ser governador do Egito, se ele passasse primeiro pela prisão. Observa que não tem como você pular os processos. Deus não fez com que José pulasse processos. Ele fez ele passar pelos processos necessários. E ele colocou José na prisão para ele aprender algumas coisas, para ele dominar na prisão e para ele conhecer pessoas estratégicas também. Talvez você está num ambiente que você não gosta, num ambiente que você não se sente bem. É um ambiente que talvez a maioria das pessoas não te fazem bem. E você acha que você está nesse ambiente à toa. Mas eu estou aqui para poder te falar hoje que o ambiente que você está, o lugar que você está, o emprego que você está atualmente, não é um ambiente de prisão. Não é um ambiente para poder te aprisionar, a ficar acomodado, a ficar perto de pessoas que você não gosta. É um ambiente para você realmente se tornar uma pessoa melhor. Porque é onde te confronta que você cresce. Não tem como. Você não vai achar em lugar nenhum uma pessoa que cresceu estando em um ambiente confortável. É naqueles momentos que você está desconfortável, que a vida não está legal, que as coisas parecem não estar funcionando, é que você está moldando seu caráter, você está aprendendo a ser uma pessoa melhor. Imagina se José fosse reclamar de tudo que aconteceu com ele. Ele foi vendido como escravo injustamente, depois ele foi tentado pela mulher de Potifar e foi jogado na prisão. Imagina se ele fosse reclamar disso tudo. Claro que ele não gostou, com certeza, algumas coisas, ele poderia ter se sentido injustiçado,
Mas tudo tem um plano de Deus. Deus colocou ele na prisão estrategicamente para ele conhecer pessoas que iriam levar ele até um ambiente de governo que ele iria conhecer Faraó. Mas primeiro ele precisou passar pela prisão. Se você que está assistindo esse vídeo hoje está passando pelo ambiente de prisão, você tem que entender que esse ambiente você precisa viver. É um ambiente necessário, não tem como você cortar caminho. É um ambiente que vai moldar alguma coisa que falta em você. Às vezes a gente se acha autossuficiente, a gente se acha muito bom e acha que a gente realmente já sabe tudo. Não, eu não preciso aprender mais nada. Se você ainda está nesse ambiente, se Deus não te direcionou em outro ambiente, pode ter certeza que você ainda precisa aprender mais. Você precisa conhecer outras pessoas que ainda vão chegar. A palavra fala que José, mesmo na prisão, ele dominava. Mesmo na prisão, ele fazia as coisas acontecer. O que você tem que entender é que quem realmente faz acontecer alguma coisa, ela faz um ambiente de caos ou ela faz um ambiente de paz. Agora, as pessoas que realmente não querem nada com a vida, não querem nada com a dureza, quando chega no ambiente de caos, elas começam a murmurar demais, começam a reclamar de muita coisa, e de tanto que ela reclama, ela perde o espaço para poder executar alguma coisa. Se José ele ficasse o tempo todo reclamando, o tempo todo murmurando, se sentindo injustiçado e se fazendo de vítima, ele não teria tempo para poder fazer o que precisava ser feito e ser constituído o chefe dos carcereiros. Então você tem que entender que esse ambiente é para você realmente usar esse tempo para poder fazer alguma coisa que presta. Talvez você está passando a maior parte do seu tempo murmurando e reclamando, ao invés de estar criando, ao invés de estar fazendo alguma coisa. E José, nesse tempo todo, ele dominou sobre a prisão. Ele dominou sobre os presos. Observe que Deus colocou ele em uma prisão diferente. Porque existia a prisão normal, a prisão de escravo, a prisão de pessoas comuns, e existia a prisão de pessoas que já trabalhavam para o rei, pessoas que já serviram dentro do palácio do rei. E Deus colocou ele especificamente nessa prisão. Porque nessa prisão teria pessoas que iriam levar ele para o palácio. Porque só tinha como levar ele para dentro do palácio alguém que já esteve no palácio. Então as pessoas que foram presas naquele lugar, elas também estavam sendo presas estrategicamente. Porque a partir delas, José iria se tornar o governador futuramente. E observe que tudo tem um fim. Tudo tem um início, mas também tudo tem um fim. E essa prisão, da mesma forma que ela se iniciou na vida de José, chegou um momento que ele foi honrado por ele ter executado o que tinha que executar, por ele ter feito sem murmurar, sem reclamar, sem ficar se vitimizando. Porque as pessoas, elas normalmente, quando elas não acham uma solução para alguma coisa, ou quando elas têm preguiça de resolver, elas se vitimizam. Elas colocam a culpa em outra pessoa, falam, ah não, foi o fulano que fez isso, ah não, o Beltrano que fez aquilo. Eu só estou aqui por causa disso e disso e disso. Ela sempre quer achar um culpado, ela sempre quer achar uma pessoa que é responsável pelas atitudes que ela tomou ou pela vida que ela tem que viver. Ela sempre quer achar um culpado. E ela não olha para a própria vida, não consegue entender e discernir realmente o que Jesus quer falar com a gente. O que Deus realmente quer mostrar. Olha, eu estou te colocando nesse ambiente porque você precisa aprender tal tipo de coisa. Então, José ele precisou ser submetido a um ambiente de confronto, a um ambiente de humilhação, para depois ele estar em um ambiente de honra. O que você precisa entender é que antes do ambiente de honra, você vai ter que estar em um ambiente de humilhação, ou você vai ter que estar em um ambiente de confronto. Para de querer achar um atalho, para de querer achar uma forma mais fácil de fazer as coisas, porque você vai precisar passar por alguns sofrimentos. O problema é que muita gente acha que a vida de um cristão é uma vida sem sofrimento, mas não é. Você vai precisar sofrer algumas coisas, você vai precisar apanhar em algumas coisas para você aprender. Nada vai ser muito fácil. Eu não estou aqui para poder te vender uma vida fácil. Eu estou aqui para poder te vender uma vida que realmente vai valer a pena. E quando você escolhe confiar em Deus e confiar nos lugares que Ele te direciona, vai chegar um momento em que Ele vai te levantar. E aí sim você vai para o próximo nível. Porque você já vai estar preparado, você já vai estar forte, você já vai ter o caráter moldado. E você vai estar com os atributos necessários para realmente passar para o próximo nível. Mas você vai ter que aguentar o ambiente de caos. Se você não aguentar o ambiente de caos, você vai pular processos.
E todo mundo que pula processo na Bíblia, todo mundo que pula processo na presença de Deus, perde a promessa. José só não perdeu a promessa, ele só não perdeu o ambiente de reinado porque ele soube esperar o tempo certo. Ele soube passar pelo ambiente que confrontava ele, o lugar que ele não queria estar, mas que ele precisava. Você que talvez está passando por essa situação, você tem que entender. Você ainda precisa aprender alguma coisa. Ah, mas eu já aprendi tudo. Não, você não aprendeu tudo, porque se você tivesse aprendido tudo, Deus já tinha te tirado daí. Ah, mas eu quero sair desse ambiente. Pede para Deus te tirar, mas no momento certo, no momento que Ele quer. A gente tem uma maneira muito feia de colocar o carro na frente dos bois e achar que a gente, com a nossa oração, vai fazer com que Deus amoleça o coração e tire a gente daquela situação. Tem situação que Deus te quer nela ainda. Tem lugares que Deus ainda quer que você esteja. Então você tem que realmente entender que alguns ambientes na sua vida vão ser necessários. Não tenta pular processo. Porque José, ele realmente recebeu um ambiente de governo. Mas ele soube passar por todos os ambientes que confrontavam ele. Por todos os ambientes que humilhavam ele. E chegou um certo dia que ele realmente conheceu alguns empregados do rei que um dia voltaram para o palácio. E em certa ocasião eles sopraram o nome dele, o nome de José, no ouvido de Faraó. Falaram para Faraó sobre José. Observe que eles só falaram bem de José porque José tinha uma boa conduta enquanto ele estava na prisão. As pessoas que realmente fazem o que precisam fazer, que não ficam reclamando da vida, não param a vida para poder reclamar, elas uma hora ou outra vão ser faladas em rodas de conversas estratégicas que vão te levar a um próximo nível. E José, ele chegou em um certo momento que ele foi convidado pelo rei para poder interpretar sonhos. E através da interpretação do sonho do rei, José passou a ser governador. Eu não estou aqui para poder te contar a história completa dele, mas eu estou aqui para poder te falar que esse ambiente de prisão que você está passando, esse ambiente de confronto, ele vai te preparar muito, mas você precisa aprender a vivê-lo. Ah, Rafael, mas você está falando que vai ser tudo muito bom, que vai ser feliz. Não. Tem dias que você vai dar vontade de jogar tudo pro alto, tem dia que vai dar vontade de você chorar, tem dia que vai dar vontade de você fazer tudo. Mas o que você não pode fazer é desistir. Porque esse ambiente, ele está te preparando. Ele está te moldando para ser uma pessoa melhor. Ele está te preparando para ser um José da vida, que em um momento foi humilhado, que em um momento foi injustiçado. Mas ele não se deixou vencer pela injustiça. Tem pessoas que acham que a injustiça vai acontecer e que ela vai ser injustiçada pro resto da vida. Só vai se ela quiser. Só vai se ela se deixar vencer por isso. Porque José não se deixou pelas desculpas. Ele não se deixou pelo vitimismo. Ele continuou fazendo o que tinha que fazer. E no momento certo, Deus honrou ele. Se você está nesse ambiente, para poder pensar, o que eu posso aprender a mais nesse lugar? O que eu posso aprender a mais nessa crise da minha vida? Nessa crise existencial? Nessa crise do meu relacionamento? Nessa crise da minha empresa? O que eu posso realmente aprender com isso? Porque tudo tem um propósito debaixo dos céus. E se você realmente confia em Deus, se você realmente segue o que Deus está dizendo para você, você tem que entender que esses ambientes foi Ele que colocou. E você precisa aprender o máximo que você pode. Deus, Ele quer levantar muitas pessoas. Deus, Ele quer fazer algo grande na vida de muitas pessoas, talvez na sua vida que está assistindo esse vídeo, mas você talvez está reclamando demais, ao invés de agradecer por estar aprendendo. Ah, Rafael, mas você não tem vontade de reclamar, você não reclama? Eu reclamo, mas mesmo assim eu continuo fazendo. Porque a reclamação não pode me paralisar. A partir do momento que eu deixo a reclamação me paralisar, eu realmente me estagnei, eu fiquei preso na mediocridade. Então, o que você precisa entender é que você precisa realmente viver esse ambiente de confronto. Porque é ele que vai te treinar, ele que vai te fazer ser uma pessoa melhor. E depois que você realmente superar tudo isso, depois que você esperar o tempo necessário, que você se comportar como deve se comportar, vai chegar um momento que Deus vai te tirar da prisão. Ele vai te colocar em um ambiente de glória, Ele vai te colocar em realmente um ambiente de governo. Tudo porque você foi fiel no processo, tudo porque você foi fiel no lugar que era um ambiente propício para você reclamar. Você foi fiel ao invés de reclamar.
Você foi ativacional ao invés de ser uma pessoa que murmurava de tudo. Então essa palavra é para você que realmente está passando por um ambiente de confronto. Não desiste, porque o seu momento vai chegar. E quando chegar, você vai olhar para trás e vai ver que você poderia viver tudo isso de novo, porque o fim ele é sempre muito melhor que o começo. E tudo aquilo que Deus tem realmente planejado para você, você ainda nem imaginou como que vai acontecer. Apenas viva o processo. Para de focar no resultado final. Foca em viver o que tem que viver. Porque no momento certo, Deus vai te levantar.